Posição. Tem algumas igrejas, né? Aí a gente precisaria falar em outro momento de governo, né? Governo de igreja, porque tem várias formas de governo, né? Um governo episcopal, governo... Enfim, né? Não é bem esse o termo, né? O assunto, mas entendendo biblicamente que não importa se eu sou apóstolo, se eu sou mestre, se eu sou pastor. Eu estou ali para servir o corpo e isso fala muito mais a respeito da função que eu tenho, né? Do que da posição que eu ocupo. Sim. Até porque, né, entrando na aula de ministério de fato, né, todos nós temos um chamado. Um chamado. Que em Mateus 20, Jesus fala sobre isso, né? Que aquele que quiser ser o maior, sirva, né? E chama esse moço aí que está querendo servir, ou seja, nós, um chamado universal para o corpo, chama usa a palavra grega diáconos, que é aquele que serve. Então, todos nós, indiferente do lugar que eu ocupo no corpo, se eu estou numa posição hierárquica mais alta ou mais baixa, esse chamado me atinge. Eu posso estar exercendo o meu dom de apóstolo, mas antes de ser um apóstolo, eu sou chamado de diácono. Sim. Eu sou diácono e eu sirvo ao corpo. Então, tem muito mais a ver, sim. Tá, então, já aproveitando essa palavra aí, diácono. Diáconos. Cara, olha, aí, nossa... Aí vai dar um pano pra manga. Ixi. Vai dar um pano pra manga, porque às vezes tem pessoas, eu já conheci situações de que as pessoas batiam no peito e diziam, porque eu sou diácono da igreja. Que bom, cara. Né? Eu também sou. Será que a questão... Nós será somos, que vós sois, eles são. Será que as pessoas conseguem entender o grau de gravidade quando a palavra fala sobre ser diácono? Como diz em Atos 6, será que o senhor pode explicar para nós quais são as exigências de um diácono? O que é necessário para um diácono? Vamos abrir Bíblia aqui para o povo. Será que a pessoa que se diz assim, eu sou o diácono, ela cumpre aqueles requisitos? Meu celularzinho tá deixando eu na mão aí. Se você quiser patrocinar o Pastor Antes aí com celular novo, nós estamos recebendo iPhone 12. Olha aí. Olha aí. O cara vai longe, né? Livro de Atos. Atos 6, se me acordo bem, vai falar acerca ali do que é necessário, né? Quando são separados eles para servir. A Bíblia diz, né, e aí eu vou aproveitar para falar também sobre grau de importância, né? A galera que mistura aqui. Mas, e antes de falar de diáconos, o que é importante a gente esclarecer? Quando a gente olha para Atos 6, que é a escolha dos 7, né? O título, para quem tem as Bíblias que tem os subtítulos, ela vai falar sobre a escolha dos 7. E esses 7 cuidariam da distribuição do alimento, serviço das pessoas e tarará. E tem algumas pessoas que misturam isso. O garçom da turma. O garçom. O garçom da turma. Como um grau de importância, né? Que os apóstolos, aqueles que tinham dado as testemunhas oculares de Jesus, né? E tinham andado com ele, elas que estão ali, elas dizem assim, nós não devemos deixar o ministério da palavra e a oração para nos dedicar a isso. Então, vamos escolher algumas pessoas para isso e para que a gente possa, então, se dedicar àquilo que a gente estava fazendo. E parece que algumas pessoas leem isso de forma errada. Sim. E não significa que ser diácono é menos importante que se dedicar ao ensino e à oração. Muito pelo contrário, todos eles exercem o mesmo grau de importância. O mesmo grau. É tão importante servir quanto é tão importante se dedicar ao ministério da oração e ao ministério de ensino da palavra. O que é o detalhe? Existe aqui uma conotação específica dentro do processo da igreja que esses caras precisavam doar mais tempo em função da expansão da igreja, do ensino das pessoas, né? E eles não podiam, naquele momento, exercer aquela função. Então, vamos separar algumas pessoas para isso. Eles exercem no mesmo grau de importância, sim, né? Que os discípulos, por quê? Porque era tão importante servir as viúvas e os órfãos quanto ensinar a palavra. E aí, quando eles fazem isso, cara, é incrível. Eu falo mais ou menos assim na aula. Se eu for considerar a função de fato dos discípulos, dos diáconos, né? Eles, de alguma forma, eram os garçons da galera. E com isso eu não quero menosprezar de forma nenhuma o ministério diaconal. Muito pelo contrário. Sim, sim. Honrar. Mas a Bíblia começa falando assim, ó, no versículo 2, a resposta é
não é certo. Deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Essa questão que o senhor falou sobre desprezar é importante o pessoal achar que, né? Porque eles se levantaram num momento de necessidade. De necessidade. Poxa, tinham pessoas sendo esquecidas de ser servidas. Né? Então eles se levantaram num momento de necessidade. Pode. Ele diz assim, ó, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus. Então estão falando que eles não podem servir do outro lado. Sim. Mas estão dizendo que em uma função de tempo e demanda de serviço, havia outras coisas impostas a eles, aos discípulos, sim, aos apóstolos daquele tempo, que eram prioridade. Havia uma prioridade para eles no ministério da palavra. E eles continuam, não é certo então negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. E aí, cara, quando eles impõem as condições aqui, bicho, assim, irmão, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e sabedoria. Então, o cara que está sendo escolhido para exercer a função de diácono, os requisitos dele são bom testemunho, cheio do Espírito e homem de sabedoria. Eita! Aí, cara, tu para pra pensar o seguinte, se o cara que é escolhido para servir as pessoas, servir as mesas e fazer a distribuição do alimento, tem que ter boa reputação, bom testemunho, olhar para a vida do cara e achar ele de forma que ele seja, a vida dele esteja num processo impecável, que ele seja cheio do Espírito e que ele seja cheio de sabedoria para servir a mesa. Eita. Mano, tem líder e pastor que não preenche esses requisitos para liderar uma igreja. Eita. Né? Que vira e corte aqui, azar. Azar do goleiro. É importante. Não marca ninguém, né? Não marca ninguém. Mas tem gente que está exercendo um alto grau do escalão da igreja, se é assim por dizer, dentro da hierarquia, e o cara não tem isso.